TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é segunda-feira, dia 16 de janeiro, já entramos aí na segunda quinzena do mês, está voando. É o ano de 2023, gente. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre, a você que nos acompanha pela internet, também pelos canais nos 6 municípios de cobertura da TV Correio da Manhã. Tem aí Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho, que você fica bem informado de notícias da região de cobertura da emissora e também do estado e do país. Por isso, nós vamos começar já com uma informação que interessa a muitas pessoas, jovens, idosos, quem vai ainda se aposentar um dia. Bem, agora nós vamos falar para quem está prestes a se aposentar, que precisa ficar atento, hein? A reforma da Previdência estabeleceu regras automáticas de transição que mudam a concessão de benefícios a cada ano. A pontuação para a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade sofreu alterações. Então, vamos lá. A regra de transição estabelece o acréscimo de 6 meses a cada ano para as mulheres, até chegar a 62 anos neste ano de 2023. Na promulgação da reforma da Previdência, em novembro de 2019, que foi essa reforma, a idade mínima estava em 60 anos, passando para 60 anos e meio em janeiro de 2020. A idade mínima para a aposentadoria das mulheres aumentou para 61 anos em 2021, 61 anos e meio em 2022, e agora chegou ao valor estabelecido pela reforma. Então, Beth, o ano que vem vai ser 62 anos e meio e vai continuar aumentando? Não. O que foi estabelecido lá em 2019, se ninguém mudar, é a idade de 62 anos para as mulheres, que chegou agora para em 2023. Já para os homens, a idade mínima está fixada em 65 anos desde 2019. Então, ficou lá, para as mulheres 62, para os homens 65, e é isso. Agora, para ambos os sexos, o tempo mínimo de contribuição exigido é de 15 anos. Então, se você tinha alguma dúvida, pelo menos até agora, se nada mudar. Por que eu digo se nada mudar? Porque o presidente foi há pouco empossado, disse que talvez, ou vai tentar, não sei o que vai acontecer, a gente vai acompanhar aqui, parece que ele quer mudar algumas coisas aí. Mas, enfim, isso é só especulação. Se mudar, nós vamos avisar aqui. Por enquanto, o que está valendo é a reforma de 2019. Bem, agora vamos para serviços de utilidade pública lá em Três Rios, porque a Secretaria de Saúde e Defesa Civil e a Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental de Três Rios alerta a população para os cuidados com a dengue. A virose transmitida pelo Aedes aegypti tende a se tornar mais frequente nesta estação, né? O verão todo mundo já sabe. Exatamente porque as condições climáticas características deste período favorecem a proliferação do mosquito transmissor que se produz em locais com água parada. Isso todo mundo já sabe, né, gente? O primeiro levantamento rápido de índices para o Aedes aegypti, o LIRA, estadual, realizado no começo do mês, apontou alto risco para o município de Três Rios, com um valor de 4,1 no índice de infestação predial do inseto. Como principais focos de reprodução do município, o estudo indicou pequenos depósitos móveis em locais com lixo, sucatas e entulhos. No entanto, o mosquito é capaz de se reproduzir também em caixas d'água, vasos de plantas e pneus muito frequentes em residências. Para evitar a proliferação do mosquito, são válidas barreiras físicas em locais com água parada, como cobertura de caixas d'água e preenchimento de vasos de plantas com areia, e também a aplicação de inseticidas e larvicidas em outros locais, como piscinas desativadas, sanitários sem uso frequente
e ralos internos, né? Então a pessoa tem que ter cuidado com aqueles ralos também dentro de casa. De acordo com a Secretaria de Saúde, há casos recentes de dengue registrados no município e a estimativa da pasta é de que haja uma subnotificação dos casos. Os principais sinais e sintomas da dengue são dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo. Bem, gente, em caso suspeito, o paciente deve procurar imediatamente o serviço de saúde do município na unidade básica de saúde de referência ou na unidade de pronto atendimento, a UPA, no Triângulo. A Prefeitura de Três Rios reforça também para a importância de os trienses receberem em seus domicílios os agentes de combate às endemias que são responsáveis pela vistoria das residências, inspeção de possíveis focos e fornecimento de orientações quanto à prevenção e tratamento da dengue. Bem, aí muita gente fala assim, Beth, mas eu tenho medo de receber o agente, e se for uma pessoa que só tem um colete, que está querendo entrar na minha casa, ver o que eu tenho, e se for um assaltante? Bem, tem que ter o colete, tem que ter o crachá, você tem que conferir a foto do crachá com a foto da pessoa, mas tem gente que falsifica crachá, tem gente que rouba crachá e muda a foto. Se você sentir que tem alguma coisa diferente, você, com toda a educação, você vai falar para os agentes, olha, me perdoa, eu não quero destratar ninguém. Você aguarda só um pouquinho aqui, enquanto eu ligo para a secretaria para saber se realmente são vocês. Qual o telefone lá da secretaria? Pede mesmo, com toda a educação, a pessoa vai dar, você vai ligar para saber se realmente a secretaria encaminhou esses agentes nesta data, porque todo cuidado é pouco, mas também a gente não pode deixar de, cuidar da saúde pública, porque dengue é um caso de saúde pública. Então, você tem que se cuidar duas vezes. Uma para não cair em golpe, porque a gente sabe que tem muita gente que faz isso, e outra para também não deixar o mosquito fazer festa na sua casa, porque você está com medo de receber os agentes. Então, é só ter um pouquinho de cuidado, paciência. Os agentes vão entender, porque eles sabem que tem esses golpistas, e no final vai dar tudo certo. Bem, ainda em Três Rios, vamos falar do trânsito, que por lá a Secretaria de Transporte e Mobilidade alterou permanentemente, ou seja, mudou o sentido de parte da rua Carlos Ribas, no centro da cidade. A mudança diz respeito ao trecho que liga a Rua da Bandeira à Rua Padre Conrado. Anteriormente, a Rua Carlos Ribas servia de acesso à Rua Padre Conrado para condutores que viessem da Rua Bandeira. Quem é daí sabe do que eu estou falando. Agora o trecho funciona de forma contrária, gente. Serve de acesso à Rua da Bandeira para condutores que venham da Rua Padre Conrado. Então, fique atento porque o trânsito mudou. Agora nós vamos também mudar de assunto e voltar a falar de assuntos, pertinentes aí às chuvas, porque o que acontece? Tem chovido direto, esses 3 dias, sexta, sábado, domingo, deu uma trégua, mas vem mais chuvas por aí. Então, o governo federal promove um aperfeiçoamento no envio de alerta de desastres à população. Mensagens vão aparecer, gente, no celular de forma sobreposta a outros conteúdos em projeto piloto em 7 municípios. Petrópolis é um destes municípios, mas isso é um trabalho aí do governo federal. Vamos conferir na reportagem do jornalista Gabriel Navadias. O governo federal, por meio da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, determinou a evolução de tecnologia nas mensagens de emergência e de desastres. Hoje, os alertas enviados por SMS pelos órgãos de defesa civil vão diretamente para a caixa de entrada de mensagens de celular, reduzindo a visualização potencial dos alertas. Com a mudança, os alertas de riscos altos de desastres enviados pelos órgãos de defesa civil ficarão sobrepostos na tela do telefone celular do usuário cadastrado, aumentando a visualização. O objetivo do novo serviço é aumentar o potencial de prevenção de riscos de impactos de situação de emergência, como explica o coordenador de gerenciamento de desastres da Defesa Civil Nacional, Tiago Chinor. Nesse tipo de alerta, os SMS chegam através de um pop-up na tela dos aparelhos das pessoas cadastradas. Então, aqueles alertas que são de nível muito alto,
eles não vão cair na caixa de mensagens lá, né? Eles vão chegar através de um pop-up e a pessoa vai ter que interagir ali, nem que seja para tirar a mensagem. Então, a gente começa esse projeto piloto na segunda-feira que vem, dia 16, com 7 municípios que foram definidos pelas operadoras de telefonia. Neste primeiro momento, os testes serão feitos com prestadoras de telefonia celular e órgãos de defesa civil nos municípios de Anápolis, em Goiás, Petrolina, em Pernambuco, Parauapebas, no Pará, Juiz de Fora, em Minas Gerais, Paranaguá, no Paraná, e Angra dos Reis e Petrópolis, no Rio de Janeiro. Para saber mais sobre as ações do governo federal em proteção e defesa civil, acesse mdr.gov.br. Bem, agora nós vamos voltar aos assuntos pertinentes a Brasília, a todos os problemas que começaram até mesmo antes dos vândalos destruírem lá a sede dos Três Poderes. Por quê? Suspeitos de montar artefato explosivo próximo ao aeroporto de Brasília viram réus, ou seja, eles deixam de ser suspeitos e viraram réus. Tá? Antes, até então, eles só eram suspeitos, agora são réus. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, feita a partir de investigações da Polícia Civil. O caso ocorreu na véspera de Natal, então isso já foi antes até da situação do dia 8. Vamos conferir na reportagem de Ana Luísa Santos. A Justiça acatou a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra 3 suspeitos de envolvimento na tentativa de explosão de uma bomba instalada em um caminhão-tanque próximo ao aeroporto de Brasília, na véspera de Natal. A denúncia foi feita com base nas investigações da Polícia Civil. Com a decisão tomada na última terça-feira, o trio de suspeitos vira réu. O advogado especialista em direito penal, Elton Marques, explica que, a partir deste momento, as 3 pessoas suspeitas de tentar explodir o artefato nos arredores do aeroporto de Brasília serão intimadas para apresentar, no prazo de 10 dias, a defesa do processo por meio de advogados ou defensoria pública. É nesse momento também que eles podem arrolar testemunhas, oferecer documentos e justificações e especificar as provas também. Elton Marques afirma que, mesmo com o trio de suspeitos virando réu, as investigações continuam para saber se há mais pessoas envolvidas no ocorrido. As investigações irão continuar porque eles estão buscando outros autores do crime, tá? Ou partícipes também. Na época, o dispositivo foi localizado em via pública perto de uma concessionária de veículos. O caso ocorreu um dia após a Polícia Militar do Distrito Federal atender a ocorrência de suspeita de artefato explosivo na capital. É isso, nós vamos continuar falando desse assunto. Nós vamos continuar falando desse assunto porque atos em prédio dos Três Poderes não podem ser considerados terrorismo. Explica o especialista, não sou eu que estou dizendo não, apesar de na semana passada eu falei aqui que como jornalista eu não ia tratar ninguém como terrorista, porque ninguém foi enquadrado ainda oficialmente como terrorista, ninguém foi condenado, então até então são vândalos e extremistas, tudo bem, agora terrorista é outro papo, gente, eu já tinha falado isso aqui, agora os especialistas estão falando isso. Uma comissão especial da Câmara aprovou um projeto de lei que trata da definição do crime de terrorismo e ações de combate ao terrorismo. O texto altera pontos da lei antiterrorista que foi aprovada lá em 2016. Então, nós vamos conferir agora na reportagem de Landara Lima. Após as manifestações que resultaram na invasão de prédios na Praça dos Três Poderes em Brasília no último domingo, dia 8, o ato passou a ser chamado por grande parte da mídia e por gestores públicos de terrorismo. Apesar do excesso registrado do ponto de vista jurídico e legislativo, as ações não se enquadram na norma legal que trata sobre o terrorismo. Segundo o advogado publicista e professor de Direito Constitucional Fábio Tavares Sobreira, a lei vincula a prática desse terrorismo a determinadas razões específicas. A lei antiterrorismo brasileira prevê uma pena mínima de 12 e uma pena máxima de 30 anos de prisão a quem pratica atos com finalidade de provocar terror social ou generalizado. Mas a lei exige algumas motivações. Quais são? Xenofobia,
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. Para o doutor em Direito Constitucional e mestre em Direito Penal, Acácio Miranda da Silva, apesar da imprensa e autoridades estarem sob direito da liberdade de expressão, nenhum direito é absoluto. Portanto, classificar os atos em Brasília é incorreto. Então, se for comprovado que por parte da imprensa, por exemplo, foram cometidos excessos, os meios de comunicação devem sim serem responsabilizados de indenização ou até, no caso de um jornalista pessoa física, na imposição de um crime de calúnia ou difamação. E essa possibilidade é consagrada pelo nosso ordenamento. Em 2022, o projeto de lei 149, que altera a definição do crime de terrorismo, foi aprovado pela Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. O texto prevê penas maiores para os mentores intelectuais de atentados e criminaliza outras condutas como atos terroristas. O projeto ainda vai ser analisado pelas comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional e de Constituição e Justiça de Cidadania. Depois seguirá para o plenário da Câmara. É isso aí. Antes mesmo de ouvir os especialistas, eu já tinha falado aqui, gente, ninguém foi enquadrado ainda, não me parece ser um ato de terrorismo, e sim de vandalismo, com certeza, né? Porque eles destruíram tudo. Além do vandalismo, teve roubo, teve furto, né? Depredação aí do patrimônio público e tudo mais. Agora, terrorismo é outro papo. Então, desde o início, estava falando aqui, inclusive mostrei que a grande mídia, né? Todo mundo chamando lá de terrorista, não é assim, não é o que o jornalista quer, o apresentador quer. A gente tem que se guiar pelo que é. Então, assim, independente da grande mídia estar tratando como terrorista, eu aqui me mantive na minha posição, do que eu aprendi, do que eu entendo como terrorista. Então, está explicado aí e vamos aguardar. Bem, ainda neste assunto, vamos saber o que se sabe até agora sobre a prisão de Anderson Torres, o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e também ex-ministro da Justiça. Foi preso na manhã do último sábado, dia 14, no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília. A audiência de custódia foi feita no batalhão da Polícia Militar, no Guará, de forma virtual. Vamos conferir na reportagem da colega, jornalista lá de Brasília, Ana Luísa Santos. O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, se entregou na manhã deste sábado após desembarcar no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília. Ele estava de férias em Orlando, nos Estados Unidos, quando teve a prisão preventiva decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por supostamente facilitar a invasão e depredação da sede dos três poderes por manifestantes no último dia 8. Segundo a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, tanto o governo federal quanto o governo do Distrito Federal receberam alerta sobre o risco de invasão aos prédios dos três poderes horas antes dos atos ocorrerem. De acordo com um especialista em Direito e Processo Penal e mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo, Leonardo Pantaleão, a partir do momento em que os alertas são emitidos e as autoridades não tomam medidas para evitar que o fato ocorra, pode-se cogitar uma eventual negligência por parte dos governantes. Se os alertas foram de fato emitidos, todos tiveram ciência dos riscos potenciais daquela data e, mesmo assim, entenderam por bem que não era necessário um incentivo maior ao próprio efetivo da segurança pública, então pode ocorrer aí a caracterização de uma negligência e, consequentemente, as responsabilizações dela decorrentes. Devido ao ocorrido, no último domingo, Torres foi exonerado do cargo de secretário de Segurança Pública do DF pelo até então governador Ibanez Rocha, do MDB. Com as suspeitas de que os prédios públicos foram invadidos, abre aspas, com certa facilidade, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou intervenção federal no DF, válido até 31 de janeiro. Para Bruno Fischgold, advogado e especialista em direito constitucional, a intervenção federal foi justificada por, abre aspas, grave comprometimento da ordem pública, fecha aspas, conforme previsto na Constituição Federal. E a omissão flagrante aí das forças de segurança, a facilidade com a qual
as pessoas ingressaram nos edifícios e promoveram toda a barbárie, é inegável que havia sim motivos e justa causa para a intervenção federal, então me parece que não há sequer margem para discutir o que foi feito. Torres foi encaminhado para o batalhão da Polícia Militar na cidade satélite do Guará, onde passou por audiência de custódia virtual presidida pelo desembargador Ayrton Vieira. Segundo a Polícia Federal, as investigações sobre o caso seguirão em sigilo. Bem, nós vamos acompanhando aqui no programa original e atualizando, né, você que me acompanha aqui, enfim, vamos atualizando porque a cada dia tem uma novidade e a gente sabe, né, o que aconteceu no dia 8 deste mês não foi brincadeira, é seríssimo, isso não pode se repetir. Então, a gente tem que saber realmente o que está sendo feito, mas tudo ali dentro da lei da justiça. Bem, agora vamos falar de coisas gostosas, gente. Adoro falar de coisa boa. Sabe o Barão Gourmet, o restaurante que tem ali no Shopping Pedro II? Você sobe a escada rolante, olha para a esquerda assim, já tem o Barão Gourmet? Delícia, que você já conhece. Bem, tem uma novidade. Vou contar para vocês. A partir de amanhã, dia 17, terça-feira, a cada semana o Barão Gourmet vai trazer uma comida típica. Então, amanhã tem a comida típica da Argentina. Ué, por que vai começar pela Argentina, gente? A gente foi campeã do mundo, merece aí essa homenagem, essa singela homenagem aí do Barão Gourmet. A Argentina que, claro, né, tem muito brasileiro que não está feliz com a vitória da Argentina, mas aí são outros 500, porque agora a gente está falando de coisas gostosas, de comida, aquela comidinha gostosa do Barão Gourmet. A partir de amanhã, além daquela comidinha gostosa, você vai poder fazer um passeio gastronômico, né? Você vai poder ir, assim, conhecer a gastronomia da Argentina, comer bem. Quem conhece a comida da Argentina sabe que é boa. A partir da manhã, no Barão Gourmet Shopping Pedro II, shopping todo mundo conhece. Subiu a escada rolante, gente, olhou para a esquerda, já tem o Barão Gourmet. Vai lá que você vai gostar. Olha, eu de verdade, o que eu gosto na comida argentina, deu até água na boca, né? Acabando o programa aqui, tô eu indo pro Barão Gourmet. Mas eu gosto muito de um salgado lá, que a gente olhando assim, parece um pastel. Mas não é pastel. Tem um outro nome, e daqui a pouco eu falo para vocês. Sumiu agora da memória. Mas é uma delícia. Tomara que tem que ter, né? Porque isso é tradicional da Argentina, acredito eu que tem isso lá amanhã. Bem, parar de falar de comida, que eu já estou salivando, só em pensar na comidinha do Barão Gourmet. Vamos para um breve intervalo, a gente volta já já. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto-juvenil, calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2.000 vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas, banheiros e fraldário grátis. BR-040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberta ao público sextas, das 10 às 18.
18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava, tudo o que você precisa num só lugar. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O pessoal aqui da técnica me lembrou bem, são as empanadas argentinas. Que delícia, tem foto aí, produção, das empanadas? Quando tiver, mostra aqui para todo mundo ficar com água na boca, porque amanhã, com certeza, no Barão Gourmet tem as empanadas argentinas, são boníssimas. Bem, vamos voltar aqui à realidade, gente. Jovens de comunidades do Rio de Janeiro estão na linha de frente em favor do meio ambiente. São 660 jovens moradores de 22 áreas de vulnerabilidade social em comunidades do Rio, né, que ingressaram no Ambiente Jovem. O nome do programa é Ambiente Jovem, tá? O programa é o maior em educação ambiental do país. O Ambiente Jovem abrange 41 cidades fluminenses e na última quinta-feira, dia 12, formou 1.200 jovens que estão aptos a atuar como agentes de transformação ambiental e social nos territórios onde moram. O programa beneficia quem mais precisa de qualificação e incentiva em comunidades e territórios vulneráveis. O Ambiente Jovem foi idealizado pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e é voltado para jovens entre 16 a 24 anos. Os alunos têm aulas teóricas e práticas de diversas atividades sobre a temática do meio ambiente e sustentabilidade. E ainda a parte boa, recebem R$200, que é uma bolsa, né? Esse valor é vinculado a um mínimo de 75% de presença nas atividades. Não adianta querer receber o dinheiro sem participar, senão não vai aprender, né? Bem, aí nós vamos ouvir agora a técnica ambiental, a Yara Nascimento. Ela tem 23 anos, é uma jovem também, que é professora do programa na comunidade da Muzema. Todo mundo lembra da Muzema, né? Onde desceu aquilo tudo. Todo mundo lembra, né? Foi marcante. E a professora e também tem uma professora dos núcleos das comunidades de Manguinhos e do Jacarezinho, a Isadora Soares Ferreira, de 21 anos, que é outra jovem. Nós vamos ouvir as duas sobre esse programa, tá, do meio ambiente. Pode rodar. O projeto é importante para a comunidade, não só, né, pela questão da bolsa, né, que ajuda financeiramente o aluno, mas também porque são jovens dentro de comunidade, pessoas capazes de transformar o mundo. Como os alunos, boa parte deles sentia o impacto, né, do lixo, que é uma questão tão problemática lá dentro da Muzema, por exemplo, a assimilação, né, da importância de cuidar do meio ambiente por conta desses efeitos foi muito mais fácil. Então eles olhavam para aquele dia a dia deles, de todas as coisas que eles acabavam passando, e pensavam, se a gente cuidasse do meio ambiente, como por exemplo, não jogasse o lixo na rua, talvez a gente não sofreria tanto com esse impacto. A questão aqui, depois de algumas aulas, né, que eu comecei a ver melhor as coisas, né, na comunidade, e eu percebi que aquele lixo todo que tinha lá foi que provocava enchente, né, e falando a enchente que fez eu perder a minha casa 2 vezes. Para mim, a parte mais importante que aconteceu no Ambiente Jovem foi poder despertar uma imagem, um pensamento mais crítico dos alunos dentro da comunidade deles. Eu consegui fazer com que eles entendessem que era um projeto que precisava da participação deles. Então, todas as ações que eu propus dentro desses 9 meses de curso, eles participaram de todas elas. E fazer eles serem mais críticos e entenderem que eles também podem fazer alguma coisa aqui, que também dá para eles mudarem, mesmo com um pouquinho e aos poucos. O bom é que as professoras são jovens também, né? Então fala a mesma linguagem. Bem, e após a conclusão do curso, os integrantes do Ambiente Jovem receberam orientações sobre o posicionamento no mercado de trabalho e também em universidades. Agora nós vamos mudar de assunto e falar de economia nacional. Isso é importante. Olha,
A confiança da indústria nacional caiu pelo 4º mês seguido e atinge o nível de desconfiança. Isso não é bom. Para janeiro deste ano, o índice caiu 2,2 pontos, chegando a 14,2 pontos de queda desde outubro do ano passado. Vamos conferir na reportagem de Álvaro Couto. Pelo 4º mês consecutivo, a confiança do setor industrial caiu. No primeiro levantamento de 2023, a redução foi de 2,2 pontos na comparação com dezembro de 2022, recuando de 50,8 para 48,6 pontos. Os dados divulgados nesta quinta-feira são do Índice de Confiança do Empresário Industrial, produzido pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, e sinalizam as mudanças de tendência da produção industrial. Com a queda recente, o índice se posicionou abaixo da linha divisória de 50 pontos, o que aponta a falta de confiança do setor pela primeira vez desde julho de 2020. Desde outubro de 2022, quando teve início a sequência de quedas, a confiança do setor caiu 14,2 pontos. A queda começou muito por conta das expectativas e muito focadas na economia brasileira, só que isso foi se contaminando, tanto as expectativas, contaminando cada vez mais a avaliação das condições correntes, como também a própria avaliação da empresa, que também veio piorando e nesse mês a própria avaliação das condições atuais da empresa também caíram para o campo negativo. A pesquisa atual também aponta que, na comparação com janeiro de 2022, houve queda de 7,4 pontos na confiança do empresário do setor industrial, quando o índice apontava para uma confiança de 56 pontos. Para Azevedo, a análise do cenário já indicava mais um resultado negativo. Era uma sequência que já vinha de alguns meses e, como a gente percebia, tanto uma piora nas expectativas quanto nas condições, pioras crescentes nas duas avaliações, era a continuar essa tendência era de se esperar que chegasse no campo de falta de confiança, infelizmente. O IC é composto por 2 indicadores: o índice de condições atuais, que mede a percepção dos empresários sobre a economia brasileira em relação aos últimos 6 meses, e o índice de expectativas, que mensura as perspectivas do setor industrial para o semestre seguinte. Na pesquisa atual, os 2 componentes do índice de confiança caíram e migraram para patamares negativos. Bem, vamos continuar falando de energia, um assunto que interessa a todos. Vamos continuar falando de economia, na verdade. E o assunto que interessa a todos é energia, gente. Eu troquei a economia com a energia, mas está tudo certo, porque a energia solar no Brasil ultrapassou a energia eólica e se transforma na segunda principal fonte energética do país. É uma notícia boa. Desde 2012, o setor fotovoltaico acumula mais de 120 bilhões e 800 milhões de reais em investimentos e 705 mil empregos no país, segundo a entidade. Eu disse que é uma notícia boa. Vamos conferir os dados aí na reportagem de Álvaro Couto. A energia solar se tornou a segunda maior fonte energética do Brasil em 2022. Com 23,9 gigawatts de potência instalada operacional, a fonte solar fotovoltaica ultrapassou a fonte eólica, que tem 23,8 gigawatts de potência instalada, ficando atrás apenas da fonte hídrica, que possui hoje 109,7 gigawatts. Os dados são da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. De acordo com a entidade, a fonte solar já trouxe ao Brasil, desde 2012, mais de 120,8 bilhões de reais em novos investimentos, gerou mais de 705 mil empregos e proporcionou 38 bilhões de reais em arrecadação para os cofres públicos. Além disso, o aumento do consumo de energia solar é positivo para o meio ambiente. Para o coordenador da associação, Guilherme Susteras, o avanço do setor é fundamental para o país. E isso, além de ser bom para o planeta, porque a energia solar é uma energia renovável, limpa, é bom para o bolso de todos os brasileiros, porque ela é a fonte de energia mais barata. E é importante lembrar também que a grande maioria desses sistemas são sistemas pequenos, nos telhados das casas, dos pequenos negócios. E quando essas famílias, essas pequenas empresas investem em energia solar, elas não só reduzem os seus próprios custos de energia, como também reduzem os custos de energia dos seus vizinhos que não têm energia solar, porque reduz o uso de termoelétricas, diminui o número de meses com bandeira tarifária e permite também a redução de perdas na distribuição e na transmissão. Após 6 meses de uso dos painéis solares, Elis Cristina, de 34 anos, sente no bolso as vantagens da implementação da tecnologia na chácara dela. Os benefícios são maravilhosos, né? Incluindo a economia de energia elétrica. E o preço da nossa conta diminuiu muito. Antes, nós pagávamos um valor de R$400, mais ou menos, e hoje nós pagamos somente a taxa mínima. Mês passado, a taxa mínima era R$80 e esse mês subiu para 100.
Para 2023, a expectativa do setor é de aumentar em 10 gigawatts de potência instalada, ultrapassando a marca dos 33 gigawatts. É isso, a energia solar é muito bom para a economia, é bom para todos. Agora, antes do intervalo, só vou lembrar que eu disse aqui que amanhã, dia 17, começa uma viagem cultural gastronômica no Barão Gourmet. O Barão Gourmet fica no Shopping Pedro II, na Rua do Imperador, no centro, todo mundo sabe. Entrou no shopping, escada rolante à esquerda tem Barão Gourmet. O que eu falei? Que a partir de amanhã vamos fazer uma viagem gastronômica e vamos começar pela comida argentina. Eu digo vamos porque eu vou lá comer, tá? O restaurante é que vai conversar. É a fome, gente. Apresentar programado almoço, ainda falar de comida, não dá. Já troquei tudo. Mas, como eu disse, o que eu gosto mais na comida argentina, além da carne que é maravilhosa, aí, ó. Produção, já botou. São as empanadas. São as empanadas argentinas. Buenas. Muito esquisito. Ó. Já estou pensando em amanhã, gente. Vamos para o intervalo. Isso aí não está dando certo, não. Vamos para o intervalo. No próximo bloco tem notícia e também tem saúde, importantíssimo. Fique ligado, porque nós vamos falar de um assunto que com certeza vai interessar. Já, depois do intervalo. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto-juvenil, calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2.000 vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas, banheiros e fraldário grátis. BR 040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberta ao público sextas, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava, tudo o que você precisa num só lugar. Voltamos, continuamos ao vivo nesta segunda-feira, 16 de janeiro, e agora nós vamos falar de saúde, isso mesmo, olha. Infelizmente, cresce o número de casos de síndrome respiratória em crianças. De acordo com a Fiocruz, o vírus responde por 59% dos casos em crianças de 0 a 4 anos de idade. Vamos conferir na reportagem de Landara Lima.
Casos de síndrome respiratória aguda grave aumentam no país entre crianças e adolescentes, principalmente na faixa etária entre 5 e 11 anos de idade. Os dados são do novo boletim Infogripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. O vírus responde por 59% dos casos da síndrome com resultado laboratorial positivo entre crianças de 0 a 4 anos de idade. Entre as regiões mais afetadas, destacam-se São Paulo, Distrito Federal e os 3 estados da região sul. A infectologista Rosana Hitman explica que existem 2 explicações para a incidência do vírus. A SRAG, ou Síndrome Respiratória Aguda Grave, ela varia conforme o momento epidemiológico e a sazonalidade no nosso país. Então, em diferentes regiões do nosso país, você tem diferentes circulações do vírus em épocas diferentes. De acordo com dados da Fiocruz, até o momento, apenas cerca de 39% da população infantil de 3 a 11 anos de idade finalizou o esquema vacinal contra a doença no país. Nas faixas etárias mais velhas, incluindo as crianças e os adolescentes de 12 a 17 anos, os casos de Covid são a principal causa de doença respiratória no último mês. Por isso, o médico infectologista Julival Ribeiro destaca a importância de completar o ciclo vacinal contra a doença. Olha, o importante é salientar para a sociedade que a pandemia não acabou. Tem várias subvariantes circulando no mundo e temos que nos cuidar. De que maneira? Primeiro, todas as pessoas devem serem vacinadas contra a Covid-19 e aquelas que não receberam a dose de reforço devem fazer. Daí a importância de se vacinar o ciclo completo, justamente para se prevenir. Segundo o Ministério da Saúde, 754 mil doses da Coronavac foram recebidas no último dia 11 de janeiro para reforçar a vacinação contra a Covid-19. As primeiras doses devem ser usadas para dar continuidade à imunização de crianças de 3 a 11 anos. É isso aí. Estamos bem em comparação a tempo atrás, mas não acabou. Então tem que estar de olho, principalmente quando se trata de criança. E vamos continuar falando de saúde, infantil. Você sabia que muitas crianças têm alergia ao leite de vaca? E você sabia que a alergia à proteína do leite de vaca, gente, é diferente à intolerância à lactose? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Porque normalmente a intolerância à lactose atinge adultos, normalmente, não quer dizer que não possa atingir crianças, tá? Mas é diferente, às vezes a pessoa mistura. Hoje o pediatra, o doutor Júlio Caio Filho, ele fala sobre esse tema, ele vai esclarecer muito bem, vai tirar várias dúvidas, então preste atenção, porque o vídeo é curtinho, mas assim, é muito relevante. Vamos acompanhar. A alergia ao leite de vaca, ou como chamamos na medicina, alergia à proteína do leite de vaca, é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Até 3% das crianças podem ter esse problema, e por isso é considerada a alergia alimentar mais comum da infância. A alergia ao leite de vaca é diferente da intolerância à lactose. Na intolerância à lactose, o que ocorre é um problema de digestão. A pessoa com esse problema não consegue digerir corretamente a lactose, que é um açúcar do leite, e por isso surgem sintomas como desconforto, dor abdominal, gases, diarreia. Também pode acometer crianças, mas é muito mais comum nos adultos. Já a alergia à proteína do leite de vaca, como o próprio nome diz, não é um problema de digestão do açúcar do leite, e sim decorre do fato de que o organismo começa a entender a proteína do leite como algo estranho ao corpo, e por isso gera um processo inflamatório que pode levar a várias manifestações pelo corpo do ser humano. Normalmente, essa alergia se inicia quando a criança começa a se alimentar com o leite de vaca propriamente dito. Mas é importante dizer que pode ocorrer mesmo em bebês que só se alimentam com leite materno. A razão disso é que parte das proteínas do leite de vaca que a mãe está consumindo no dia a dia, na forma de leite, queijo, requeijão e outros derivados, pode passar para o leite materno. Se o bebê for alérgico, basta uma pequena parte dessa proteína para ativar essa alergia. Importante que você, mãe que está amamentando, saiba que não deve restringir o leite da sua dieta sem nenhuma recomendação médica. Mas afinal de contas, o que você, pai ou você, mãe, deve observar para suspeitar que o seu filho tem uma alergia à proteína do leite de vaca? Os sintomas podem ser gastrointestinais, como diarreia persistente, dor abdominal recorrente, sangue nas fezes,
náusea e vômito após tomar leite, cólica e refluxo em bebês, o que pode levar uma certa irritabilidade neles. A criança pode parar de comer ou se recusar a comer, o que pode diminuir a velocidade de ganho de peso e estatura. Nesse momento, se isso acontecer, é hora de procurar seu médico. Na pele, você deve ficar atento ao surgimento de manchas vermelhas pelo corpo, coceiras, inchaço nos olhos e na boca, que na medicina chamamos de angioedema. Pode ocorrer ainda sintomas respiratórios, como tosse crônica, chiado no peito e nariz entupido. Tem uma situação que eu gostaria de chamar a atenção pela gravidade do caso e que na medicina chamamos de sinal de alerta. Se após a ingestão do alimento houver surgimento rápido de lesões de pele ou inchaço em olho e boca, em conjunto com falta de ar, desconforto respiratório ou vômito e dor abdominal intensa, isso pode ser uma reação alérgica grave, que chamamos de anafilaxia. Isso é uma emergência médica e você deve procurar imediatamente o pronto-socorro. Não sei se você reparou, mas os sintomas da alergia à proteína do leite de vaca são muito comuns e presentes em doenças frequentes em criança, como gripe, viroses e outras alergias. O que vai chamar mais atenção para a alergia à proteína do leite de vaca, além desses sintomas que eu já falei, são essas 3 características. Sintomas recorrentes, crônicos, persistentes, relação direta com o consumo de leite, ou seja, surgimento dos sintomas após a injeção de leite ou derivados. E uma melhora dos sintomas após a interrupção da ingestão do leite de vaca. Suspeitou que seu filho pode ter uma alergia à proteína do leite de vaca? Preste atenção nos sintomas que eu falei e procure seu médico pediatra. Obrigada ao Dr. Júlio Caio pelas informações. E é isso, observe. Se você cuida de uma criança, se você tem criança em casa, observe porque é muito importante. Bem, o programa original desta segunda-feira está terminando. Quero agradecer mais uma vez o carinho, a audiência, as mensagens carinhosas. Muito obrigada mesmo. E você continua agora com a programação da TV Correio da Manhã. Tem o direto da redação Gabriel Fachola, depois tem Correio Petropolitano Debate com o Richard Stolzenburg. E durante toda a tarde, essa programação maravilhosa que é feita com muito carinho para você. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.